a efetiva compra, a checagem se o que comprou está chegando, se está chegando direito, a avaliação desses fornecedores, ou seja, o processo de compras é um processo muito mais amplo do que você chegar no fornecedor, olha, quanto é isso aí? É tanto, tá, me dê tanto. Não é tão simples assim, o processo de compras ele é muito mais complexo do que supõe esse nome simples que é compras, né? Tanto é que alguns autores chamam, em vez de compras, chamam de aquisição. Balu é um deles, né? Porque ele diz o seguinte, a aquisição é mais do que comprar, né? Vai desde a busca dos fornecedores, a seleção desses fornecedores, a compra, né, propriamente dita, o acompanhamento das compras, né? Então é muito mais além do que isso. Guarda, conservação e movimentação de materiais, ou seja, depois que é comprado, que o material chega, não é? É como você vai armazenar esse material e movimentar esse material. A expedição, que nada mais é do que o fato de você separar e carregar e expedir o produto para que ele chegue no cliente. E o recebimento e inspeção das suas compras. Quando você compra, que o material chega na sua empresa, você vai receber, conferir se a negociação está sendo respeitada, conferir se os produtos estão dentro das especificações passadas pela empresa. Então isso é o processo de recebimento e inspeção, que é uma outra atividade executiva ligada dentro das atividades desenvolvidas pela gestão de materiais. Bom, gente, vamos falar um pouco de classificação de materiais agora. Então o que vem a ser classificação de materiais? Nada mais é do que você agrupar materiais baseados em características comuns. Ou seja, dentro do seu estoque, você tem aí centenas, muitas vezes, de produtos diferentes. Então, para que você tenha um controle melhor desses produtos, para que você consiga checar mais eficientemente a maneira com que você está gerindo seu estoque, na maioria das vezes, torna-se necessário que você agrupe esses produtos dentro de algumas características que eles possuem. Porque isso vai auxiliar na análise e controle dos estoques, como eu já falei. Isso facilita a organização, muitas vezes, dentro do próprio armazém. Você colocar, por exemplo, se eu sou uma empresa de autopeças, eu vou colocar num determinado canto todos os amortecedores, ou todos os tambores de freio, ou todos os conectores, e por aí vai. E também, para mim, gestor de material, vai me ajudar, porque eu vou ter informações mais apuradas, né, mais filtradas no momento em que eu agrupo esses materiais. Aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de classificação, alguns critérios de classificação, para que vocês entendam. Isso não são todos, esses são alguns exemplos e são os mais usados, para que vocês tenham aí alguma ideia daquilo que a gente está falando. Graciane, alguma dúvida aí? Alguém mandou alguma pergunta? Não tivemos dúvidas. Que pena, rapaz. Eu estou vendo então que ou eu estou sendo bom demais, né, explicando as coisas muito bem explicadinho, ou vocês acham que ficaram com sono agora demais, né? Então, vamos tentar aí, gente, participar da aula. É importante que isso aconteça, né? A participação de vocês é importante. E gostei muito das respostas, das perguntas, mostrou interesse, não é? Bom, e se não tiver nenhuma pergunta, eu espero vocês aí no chat. Uma coisa importante, o chat da gente, esse primeiro chat, eu acredito que os dois primeiros chats da gente vão se realizar na próxima quinta-feira, mas ao invés de ser de 7 da noite até as 8h30, será de 6 da noite até as 7h30, certo? Eu estarei disponível nesse horário com vocês. Caso vocês achem mais interessante, por exemplo, passar para um sábado, aí, bom, é com vocês. Eu estou dizendo para vocês que, assim, por mim não tem problema, é que eu não vou poder estar de 7 às 8h30 durante essa noite, essa semana e a próxima, e aí eu pedi para a coordenação que fizesse com que a gente antecipasse aí em 1 hora a entrada do chat, e eu estarei lá disponível para vocês para responder as perguntas que existirem, não só sobre a aula, quanto também sobre a atividade que nós vamos passar agora no final da aula, tá ok? Então, só relembrando, na quinta-feira,
depois de amanhã, das 18 às 19h30, ok? Bom, a classificação quanto à demanda. Podem ser materiais de estoque, que como falamos, são aqueles que têm consumo repetitivo e parâmetros para ressuprimento automático, ou seja, nós temos aí um consumo sempre dele, material de estoque, já está lá. Eu posso até inclusive ter aí parâmetros para fazer ressuprimento automático. O que é ressuprimento automático? É o sistema, ele mesmo analisar os estoques e já mandar o pedido para o fornecedor eletronicamente. O fornecedor já recebe o pedido e já manda para a gente. Muitas vezes o comprador nem toma conhecimento daquele pedido. Então, isso faz com que a gente já simplifique a operação de compras no momento em que a gente tem materiais com essas características. Materiais não de estoque são materiais de demanda eventual para os quais não são definidos parâmetros para ressuprimento automático. Como falamos também, são aqueles materiais que não foram definidos como estoque, né? Materiais de expediente, muitas vezes quando é só um escritóriozinho, materiais de limpeza, muitas vezes também. Ok? Quanto à aplicação, materiais produtivos, que são aqueles que participam diretamente no processo produtivo, como matérias-primas e produtos semi-elaborados, né? Esses produtos estão diretamente ligados, eles fazem parte do produto final das empresas, por isso que são chamados materiais produtivos. Materiais auxiliares são utilizados indiretamente no processo produtivo, ou seja, são os materiais de manutenção, lubrificantes, né? Eu tenho uma máquina lá que faz parte da minha linha de produção, e eu tenho lá um lubrificante que ela utiliza aquele lubrificante. Então eu tenho que ter esse material em estoque para a manutenção preventiva dela. Então esse material, ele é considerado um material auxiliar. Ele auxilia no processo produtivo, muito embora não participe diretamente da composição do produto final. Materiais de consumo são aqueles de consumo geral da empresa, não necessariamente usados no processo produtivo. Como, por exemplo, trabalhamos com a água sanitária que a faxineira limpa lá o escritório, né? Então, esse material é de consumo da própria empresa. Muito embora ele não seja parte do processo produtivo, a empresa consome, mas também não é um material auxiliar, porque não é utilizado na produção, então ele é considerado um material de consumo. Quanto à criticidade, gente. O que é criticidade? Eu coloquei a definição para vocês aí, né? São materiais que a necessidade de tê-lo vem do risco que a empresa corre em uma eventual falta e podem ser classificados da seguinte forma. Veja, gente, são materiais que muitas vezes não entram no processo produtivo, mas que se faltar, a gente vai ter sérios problemas até mesmo de uma parada de produção. Então, quando a gente, por exemplo, a gente tem uma máquina importada que usa aí um gás, por exemplo, dentro do processo produtivo, que é importado, que demora 40 dias para chegar, por exemplo. Eu não posso nunca deixar faltar um gás desse, porque se deixar faltar, a minha produção para. Então esse é um material que, muito embora não seja de uma compra frequente, muitas vezes, ele tem uma criticidade, ou seja, se ele não faltar, se ele não tiver, pode acarretar aí graves problemas para a operação da empresa. Então eu tenho aí, quanto à criticidade, por problema de obtenção, ou seja, um único fornecedor, escassez do mercado, ou seja, é difícil de encontrar um material, ou eu só tenho um fornecedor, esse fornecedor coloca vários empecilhos, muitas vezes o fornecedor não tem, muitas vezes é difícil de encontrar em outros locais. Então, ou seja, quando a gente tem esse problema de obtenção, a gente tem que ter um cuidado maior com esse tipo de produto. Por razões econômicas, né? Ou seja, quando ele tem um alto valor, ou um alto custo de obtenção, ou alto custo de transporte, né? Quando o processo de comprar esse produto é muito caro, quando o processo de transportar esse produto é muito caro, então a gente tem um produto crítico também. Por problemas de previsão, como ele é um produto que tem muita sazonalidade, a gente não consegue prever quando nós vamos utilizar, é sempre importante tê-lo em mãos para que possamos lançar mão dele quando da necessidade. Por razões de segurança, né, equipamentos vitais para a produção, peças de reposição que são difíceis de encontrar, peças de reposição que tem algum problema que eu não consiga
rodar uma máquina, por exemplo, caso essa máquina não venha a quebrar. Então isso também tem que ter um certo cuidado com esse produto, porque senão a empresa corre risco aí de ter problema na hora de disponibilizar os produtos finais para o cliente.